Bom dia a todos, sejam bem-vindos à disciplina Fundamentos de Matemática Elementar, tá? E bem-vindos ao curso de licenciatura em Matemática. As explicações sobre pontuação, trabalho, prova, vai estar tudo explicado no próprio ambiente virtual, no Moodle, tá bom? Essa aqui é a nossa apostila, né? Apostila de Fundamentos de Matemática Elementar, que a gente vai utilizar. Vocês vão ter dois materiais básicos: essa apostila de Fundamentos de Matemática Elementar e o gabarito da apostila aqui. Vou fazer uma única observação antes da gente iniciar com o conteúdo. Toda vez que eu me referir à numeração de página, eu estou falando do número da página no livro, aqui. E não estarei falando da numeração da página no PDF, que é essa aqui não, tá? Então, sempre que eu estiver falando de numeração de página, estou falando da página do número que está escrito no livro. Então, nós vamos utilizar esse material. Sugiro a vocês irem lendo as páginas que eu indicar, e nas aulas síncronas eu vou explicar o conteúdo de uma forma mais rápida. É um conteúdo muito extenso para a gente ver nessa disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar, tá? É uma revisão de vários conteúdos do ensino médio e ensino fundamental também. Então nós vamos começar com o conteúdo de conjuntos numéricos. Ver conjuntos numéricos e para ir depois para função e assim por diante, tá? Bom, o primeiro conjunto numérico que surgiu foi o conjunto dos números naturais, que ele é esse aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou podemos entender como conjunto dos números inteiros positivos. Era para simples contagem, tá? Um conjunto de números para simples contagem. Para registrar, tenho tantas ovelhas, tantas maçãs e assim por diante. Quando a gente vê o conjunto dos números naturais, esse asterisco aqui indica que esse conjunto ele não entra o número zero, tá? E o conjunto dos números naturais, ele é feito da seguinte forma: a gente tem o primeiro elemento aí, o zero, né? E se eu quiser obter o próximo elemento, é o zero mais 1, eu acho o sucessor, né? Então, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, é um conjunto de números onde, se eu tenho um número, para eu achar o sucessor, eu acho o próximo somando 1, tá? Então, se eu estou num número n, no conjunto dos números naturais, o seu sucessor, então, o próximo número é n mais 1. Uma curiosidade sobre o conjunto dos números naturais: ele é o primeiro conjunto que tem a noção de infinito. Ele tem infinitos termos, contáveis, mas infinitos. E é o conjunto com o menor infinito possível, tá? Ah, professor Mauro, tem conjuntos infinitos que têm mais elementos que outros conjuntos infinitos? Temos sim, tá bom? Vamos voltar para o livro aqui. Então, esse asterisco significa sem o zero. E aqui nos exercícios resolvidos, eu irei fazendo algumas revisões também pelos próprios exercícios de resolução de equação e assim por diante, tá? Vamos começar por esse exercício aqui 3, né? Considerando o conjunto dos números naturais. Determine 3 números naturais consecutivos que a soma seja 33. Quando que eu falo 3 números naturais consecutivos que a soma seja 33, eu estou falando isso aqui, ó. O primeiro número natural é o x, não sei qual que é. O segundo, que é consecutivo, tem que ser o x mais 1. Já o terceiro número natural consecutivo vai estar na frente desse daqui, então vai ser o x mais 2, né? Para eu achar o próximo termo natural é só somar uma unidade.
Se eu somar esses 3 números consecutivos, o resultado dá 33. Isso aqui é uma equação, é uma igualdade. Então eu tenho que descobrir um valor que eu coloco no lugar de x e quando eu faço a soma, dá 33. Resolvendo aqui, ó, a gente vai somar x com x com x, vão dar 3x. E vai somar 1 com 2, dá 3. Isso é igual a 33. O 3 que está aqui somando passa para cá subtraindo. 33 menos 3 dá 30. Então eu vou ter que 3x é igual a 30. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 30 dividido por 3 dá 10. Então eu vou ter que o x vale 10. Ou seja, se a gente quiser conferir então, o primeiro termo vale 10, o segundo é 10 mais 1, que é 11, e o terceiro termo é 10 mais 2, que vai dar 12. São números naturais consecutivos e que se eu somar 10 com 11, 21 com 12, 33. Então, aqui está certo. Então, a gente viu aqui o conceito de consecutivo em naturais, que é só somar 1, e equação. Equação eu achar um valor para variável, que quando eu substituir e fizer as contas, vai me dar o valor da igualdade, tá? No caso aqui era 33. Vamos para o outro exercício, né? Vamos para o 2 aí. Então, para o nosso segundo exercício sobre conjuntos numéricos, conjuntos dos números naturais, tá? Não necessariamente é só o conjunto dos naturais. A gente está aproveitando aqui para rever resolução de equações, vai rever equação de segundo grau e assim por diante. Soma com frações, esses tipos de coisas. E principalmente o objetivo da matéria também vai ser rever as funções, tá? Função vai ser muito importante para vocês no cálculo. Então essa matéria é uma revisão de alguns conteúdos que vocês viram no ensino básico, né? Ensino básico, fundamental e médio, no caso. Obter o valor numérico da expressão y é igual a isso daqui, tá? Então, se a gente quer o valor numérico, quando eu estou falando o a é igual a 5 e o b é igual a 1, aonde tiver o a eu coloco 5 e aonde eu tiver o b eu coloco 1. Então, nossa expressão numérica vai ficar y é igual a ao cubo, o a vale 5, então 5 ao cubo, mais 3 vezes o valor de b, o b vale 1. Eu gosto de pôr entre parênteses quando eu tiro uma variável e ponho um número, porque pode ser que aconteça um jogo de sinal, tem um menos aqui, tem outro menos aqui, né? E menos com menos dá mais. Sobre a menos b, 5 menos 1, ao quadrado, tá? Resolvendo aí, então, a gente vai ter que o y vai ser igual a 5 ao cubo, 125. 5 ao cubo é 5 vezes 5, 25. Vezes 5 pela terceira vez, 125. Mais 3 vezes 1, dá 3. 5 menos 1 dá 4. 4 elevado ao quadrado dá 16, né? Então, aqui a gente vai ter essa soma aí de 125 mais 3, que dá 128, né? E o 128 dividido por 16 vai dar 8, tá? Então, a nossa resposta aqui o valor numérico da expressão é 8. Beleza? Eu vou dar aula sobre isso também, né? A aula síncrona aqui vai ficar
disponível num canal no YouTube, né? A gente vai ter isso, toda semana eu vou dar uma aula ao vivo, vocês vão poder fazer pergunta, tirar dúvida, e essas aulas vão ficar disponíveis no canal no YouTube. Vocês vão ter acesso ao link pro canal, né? E aí vão ter alguns exercícios que vocês vão fazer para entregar valendo atividade virtual. E os exercícios para a prova são bem parecidos com o do livro. Então estuda só o que tiver no livro, tá bom? Conjunto dos números inteiros. Vamos ver se eu consigo abrir aqui rapidinho para vocês verem. Aonde que vão ficar onde que vão ficar as aulas síncronas, vão ficar salvas. E inclusive onde vão ficar essas aulas aqui também, né? Vamos lá. O computador, quando a gente quer que vai rápido, né? Então eu tenho um canal no YouTube, que esse canal chama Essa Vaga é Minha. É um canal que era de um projeto que eu tive, que era um pré-vestibular online, tá? Era um projeto voluntário. E aí agora eu utilizo para deixar as vagas, os vídeos para vocês, tá? Esse canal ele chama aqui, ó, YouTube, @essa vaga é minha, tracinho IFTM, né? É o nome do canal. E aí aqui vocês vão achar todos os vídeos para vocês, tá? Ó. Eu tava encerrando a disciplina de estatística e tá aqui, ó. Estatística, aula do 24/6, aula do 10/6. Só que de vocês vai ser, a disciplina vai ser Fundamentos da Matemática Elementar. Então aí vai vir Fundamentos da Matemática Elementar e a data que vai ser o dia que eu dei a aula ao vivo. E aí tem alguns vídeos que vão estar como esse, que vão ser vídeos mais antigos, que não vão ser aulas ao vivo, vão ser aulas que eu gravei para deixar para vocês também, tá? Vão estar tipo esses aqui. Ai, saiu. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui, ó. Tipo esse aqui, ó. É Estatística Módulo 3. É um vídeo que vai abordar um pouco do módulo 3. Estatística Módulo 4. Do de vocês vão estar Fundamentos de Matemática Elementar, tá? Vamos continuar um pouquinho aí com o conteúdo, então. Conjunto dos números inteiros, né? Conjunto dos números inteiros, ele surgiu para representar simples trocas, né? Às vezes alguém tá trocando maçã por laranja, e aí às vezes alguém leva uma quantidade maior. Como que você vai registrar que você deve, que você levou a menos? Então, o conjunto dos números inteiros, ele tem infinitos números, né? Só que ele tem a parte positiva, que é os naturais, e a parte negativa, né? E embora pareça que o conjunto dos números inteiros vá ter o dobro de elementos do conjunto dos números naturais, eles têm exatamente a mesma quantidade de elementos, tá? A gente consegue associar um a um os elementos do conjunto dos números naturais ao conjunto dos números inteiros. Então aqui, ó, aí de exercício veio relacionar os elementos dos conjuntos dados utilizando os símbolos. Esse aqui é pertence, não pertence. 4 pertence aos naturais? Pertence. -3 pertence aos naturais sem o zero? Não, porque é negativo e número negativo não está no conjunto dos naturais. -6 pertence aos inteiros? Sim. 2/3 pertence aos inteiros negativos? Não, tá? Olha, o asterisco é sem o zero. Quando não tem nada é porque pode ser positivo e negativo. Quando tem só um menuzinho aqui é só inteiro negativo. E se tivesse um mais aqui seria inteiro positivo, tá? Essa é a ideia. E a gente tem a seguinte situação aqui, ó. Eu vou ter o conjunto dos números naturais e eu vou ter o conjunto dos números inteiros, tá?
o conjunto dos números naturais, todos os elementos deles também pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então a gente fala que o conjunto dos números naturais, ele é subconjunto dos números inteiros, tá? Ele está contido. Qualquer que seja o elemento que está no natural, também pertence aos inteiros. Então, assim, é inteiros, inteiros sem o zero, conjunto dos números inteiros positivos. Ó, o conjunto dos números inteiros positivos, ele também é igual ao conjunto dos números naturais. E agora a gente tem também o conjunto dos números inteiros negativos. Se eu fizesse a seguinte pergunta, qual que é a interseção do conjunto dos números naturais sem o zero? Esse U de cabeça para baixo significa interseção, com o conjunto dos números inteiros negativos, tá? Quando eu falo interseção, quais elementos que eles têm em comum? Bom, os naturais, sem o zero é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os inteiros negativos vão ser 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então a gente pertence que eles não vão ter elementos em comum. Então a gente responde que é vazio, não tem nenhum elemento em comum, tá? E aí vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó, o 2. Tentando ver um negócio aqui, mas não vai dar para ver. Exemplo 2. Assim, os vídeos vão ser vídeos curtos para falar pelo menos um pouquinho de cada modo. E aí depois vocês tentam ver as aulas ao vivo. Ou vocês veem ao vivo ou entram no canal e assistam ela depois. Lá vai estar bem mais detalhado, tá? Que aí vai ser 1 hora de aula por semana. Determinar no campo dos números inteiros, então só vai valer se for resposta que é um número inteiro, o conjunto verdade da solução. O que é o conjunto verdade? Vai ser o valor que eu coloco no lugar de x, que quando eu resolver isso aqui, ó, coloco um valor para x aqui e o mesmo aqui. Quando eu resolver todas as contas, o resultado tem que dar 7. Isso é o conjunto verdade. Aqui a gente vai cair numa equação de segundo grau. Primeiro, 2x menos 1 ao quadrado, isso aqui então vai ser 2x menos 1 vezes 2x menos 1, tá? Toda vez que eu tenho algo ao quadrado, é ela vezes ela mesmo 2 vezes. Se fosse ao cubo, aí eu ia escrever a terceira vez aqui o 2x menos 1, tá? Vou fazer bem devagar, aqui poderia dar o resultado direto. 3 vezes x e 3 vezes 1. Então, mais 3x mais 3, isso é igual a 7. Resolvendo aqui, ó, a gente vai ter 2x vezes 2x, 4x ao quadrado, vezes menos 1, vão dar menos 2x. Agora aqui, ó, menos 1 vezes 2x, menos 2x. E depois, menos 1 vezes menos 1, mais 1, tá? Mais 3x, mais 3, e o 7 que está aqui positivo, eu passo ele para cá negativo, menos 7, é igual a 0. Então agora eu tenho que achar um valor para x, que quando eu substituir vai dar 0. Nós vamos cair na equação de segundo grau e eu vou resolver ela bem devagar, tá? De x ao quadrado eu só tenho esse termo aqui, então vai ficar 4x ao quadrado. De x elevado a 1, quando não aparece o número, é elevado a 1. Eu vou ter menos 2x e 3x. Menos 2x com menos 2x dá menos 4x. Mais 3x, então vai ficar menos x. E de número sem variável, eu tenho 1, 3 e o menos 7. 1 com 3, 4. Com menos 7,
vão dar menos 3, igual a zero. Aí agora a gente vai ter o seguinte. O A é o valor que multiplica o x elevado ao quadrado. Então, o A vale 4. O B é o valor que multiplica o x elevado a 1, que é quando não aparece nada. Como tem só um menos, é menos 1. E o C é o número que está sozinho, menos 3. Por exemplo, se a gente não tivesse esse termo aqui do meio, o menos x, só fosse menos 4x menos 3, então o B seria zero, porque não tem o x elevado a 1, tá? Ou se não tivesse o menos 3, então o C seria zero. Então a gente tem um método de Bhaskara aqui, que é para achar raízes da equação de segundo grau. Equação de segundo grau, porque o maior índice aqui é o 2, tá? E aí a gente tem o seguinte. O delta é o valor do B elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então a gente vai ter o seguinte. O B é menos 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, dá 1. Menos 4 vezes o valor do A, que é 4, e vezes o valor do C, que é menos 3, tá? Então, aqui a gente vai ter 1 mais 4 vezes 4, menos 4. Ó, aqui como vai ter um menos aqui e o menos aqui, vai ficar positivo, tá? Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Com menos 3 vai ficar mais 16 vezes 3, 48. Então, a gente vai ter que o nosso delta dá 49, tá? Aí vocês vão entender melhor agora. Para eu achar as raízes, como é a equação de segundo grau, posso ter até duas raízes, x1, x2, é menos o valor do B, mais ou menos raiz do valor do delta, sobre 2 vezes o valor do A. Essa expressão aqui vai me dar o valor das raízes, x1 e x2. Bom, o B vale menos 1. É menos o valor do B, então menos com menos dá 1 positivo. Mais ou menos o valor da raiz de delta. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Sobre 2 vezes o valor do A. O A vale 4. 2 vezes 4, 8. Então, a gente vai ter as seguintes respostas. Vamos pegar o mais, depois pega o menos. 1 mais 7, 8. 8 dividido por 8, 1. 1 menos 7 dá menos 6. Aí vai ficar menos 6 oitavos. O exercício, ele quer as respostas considerando números inteiros, né? Então, considerando a resposta como número inteiro, a raiz que vai satisfazer isso é só essa aqui, ó. Se o x é igual a 1. A outra também satisfaz a expressão? Também satisfaz, só que não é número inteiro. Se a gente substituir aqui, ó, o x igual a 1, a gente pode vir cá e substituir. X é 1, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 1 ao quadrado dá 1. Mais. Agora, 1, o x valendo 1. 1 mais 1, 2. Né? 1 mais 1, 2. Vezes 3, 6. Então, vai ficar 1 mais 6 igual a 7. Dá 7 igual a 7. Satisfez a expressão, tá? Isso significa conjunto verdade. Com um outro número também daria, mas o exercício só quer resposta inteira, tá bom? Isso, deu igualzinho o nosso, né? Conjunto verdade igual a 1. Pessoal, esse aí vai ser nosso resuminho de uma parte do conteúdo do módulo 1, beleza? Bons estudos!